Deus é bom. Eu queria que você abrisse comigo. Queria que você abrisse em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Esses versículos que nós vamos ler é só uma introdução, não é diretamente ligado ao tema da pregação de hoje, da mensagem de hoje, mas é porque nós precisamos compreender, né, o que Paulo fala aqui, para entender também a necessidade de nós ouvirmos o que vamos ouvir hoje. Efésios 1, versículo 17, diz assim: todos acharam? Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Vamos até o 23. 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Senhor, fala, Senhor, nessa noite aos nossos corações. Traz a Tua palavra, traz aquilo que nós necessitamos, Pai. Ô Senhor, nós pedimos, faça por nós, que o Teu Espírito Santo nos revele, que nós saímos daqui, Senhor, motivados, Senhor, que nós saímos daqui, Senhor, ó Pai, crendo e entendendo a Tua palavra, Senhor. Que seja assim, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar dizendo uma coisa para vocês. Vocês sabem quantos anos Jesus ficou com os discípulos dele? Quantos anos? 3 anos. Ele, com 30 anos, ele podia ser mestre. Antes de 30, a pessoa não poderia ser mestre, né? Isso é uma tradição, um conceito dos judeus. Ele não poderia ser mestre antes disso. Então, com 30 anos, ele começa o ministério dele. 3 anos depois, ele está sendo morto na cruz. Então, durante 3 anos, ele ficou com os seus discípulos. Vocês acham que nós somos melhores que os discípulos dele? Não? Você reconhece que não é? Nós não somos. Aqueles discípulos ficaram com ele noite e dia. Estou dando essa introdução para você entender que é normal, e que o Paulo também fala, e você vai entender o porquê que eu estou trazendo esse primeiro texto aqui. Para você entender, durante 3 anos, durante dia e noite, Jesus falou para aqueles homens quem ele era, o plano de Deus, etc., o que ia acontecer no futuro, etc. e tal. E se vocês pegarem os evangelhos e pegarem o livro de Atos, vocês vão ver, vocês vão perceber que mesmo ele tendo falado durante 3 anos aqueles homens, um dos exemplos eu vou dar depois aqui, né? Foi até a pregação de manhã, eles continuaram tendo dificuldade de entender quem é Jesus, de entender quem é Deus, entender o que nós somos e o que nós devemos fazer. Paulo ficou muito tempo na igreja de Éfeso. Ele está falando dos Efésios aqui.
ele ficou muito tempo. Eu vou chutar uma data, porque eu estudei isso, mas eu não lembro exatamente. Mas se eu não me engano, em Éfeso foi o período que ele ficou mais tempo. Se eu não me engano, foram 3 anos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foram 3 anos que ele ficou lá em Éfeso. Ele agora está escrevendo, ele não está mais lá. Ele organizou a igreja, provavelmente ele pediu para alguém assumir a igreja e saiu e foi para outro lugar, como ele fazia sempre. Ele não está mais lá. E escreveu uma carta. E ele está falando nessa carta aqui que eles precisam abrir os olhos do seu coração para entender a Jesus. Gente, ele ficou muito tempo lá explicando. E mesmo assim aqueles homens ainda não compreendiam. Um problema muito sério que nós temos, é compreender a palavra, trazer para a nossa vida, entender quem realmente é Jesus e o que nós somos. Né? E eu separei aqui os 18 e 19, diz assim, versículo, né, que nós lemos. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Ele está falando aqui que ele espera que as pessoas, mesmo depois daquele tempo todo que ele ficou lá, que as pessoas entendam. Eu vou dizer para você, você tem necessidade de estar nesse lugar sempre. Porque pode parecer que você já sabe o necessário. Mas eu digo para você, hoje de manhã eu preguei e a pregação foi em cima de uma pregação de um pastor, né? E eu até já comentei aqui, alguém já deve ter ouvido isso, que eu vou fazer umas 4 ou 5 pregações de 20 minutos que ele falou. E ele me trouxe coisas novas. E eu conhecia o texto que ele tinha falado, que ele tinha lido, né? E ainda assim Deus vai acrescentando. E a gente vai entendendo mais e a gente vai crescendo. Se nós nos posicionarmos do tipo, eu já sei tudo, sabe o que vai acontecer? Você começa a descer a ladeira. Essa é a verdade. No Evangelho você nunca está num patamar. Ou você está subindo ou você está descendo. Então, o nosso esforço é sempre para estar crescendo, aprendendo mais. E nós precisamos entender isso. E Paulo, eu estou dando esses exemplos para vocês entenderem. É porque o tema que eu vou trazer hoje para a mensagem não é nada demais. Mas precisa ser compreendido mais do que as palavras que eu vou falar, mas no coração. Então, assim como Jesus, Paulo ficou 3 anos, se eu não me engano, ensinando em Éfeso, e ainda assim, ele teve que explicar mais, teve que escrever uma carta, porque aqueles homens ainda não compreendiam. Eles já tinham o Espírito Santo, diferente dos discípulos, né? O Espírito Santo, ele fala no nosso coração, ele nos ensina. Então, nós somos tocados, se você hoje for tocado por qualquer coisa durante a palavra, se você aprender, se você for tocado sobre algo, se Deus falar, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que mudar, é o Espírito Santo que está falando a você. Então, o Espírito Santo hoje, ele age nos facilitando a vida, mas ainda assim, nós temos que abrir o nosso coração para ouvir. E nós precisamos estar sempre ouvindo, porque se você não está sempre ouvindo, você desce a ladeira. Claro que eu não posso afirmar isso, mas eu estou dizendo para você, a chance é de você, em vez de estar crescendo, estar caindo, estar descendo. Então nós precisamos sempre, eu tenho que me alimentar. Eu não posso ficar só aqui pregando para você. Quando eu prego, eu sou alimentado, tá? Mas eu tenho necessidade. Uma vez por mês eu vou ouvir o bispo, um dos bispos, né? Lá no Conselho de Pastores. Aquilo para mim é aonde eu recebo, né? Onde eu não planejei, onde o Espírito Santo não me falou antes, eu vou lá receber. Eu gosto muito e eu não falto. Eu procuro não faltar. Porque eu tenho a necessidade, né? Eu tenho a necessidade. É diferente, né? Você estar presente é diferente de outras formas, né? Ver televisão, etc. É diferente. Então o Espírito Santo, ele está no nosso meio e ele vai falar. E eu espero que essa noite você também entenda, apesar do tema ser algo simples. O
teoricamente simples. Então, aqui Paulo, ele ensina como se ele estivesse falando a pessoas que ele não tinha ensinado nada, no entanto, ele já ficou lá há muito tempo. A mensagem, né, que hoje você vai receber é para abrir os seus olhos, abrir os olhos do coração, e que você entenda, e seja pelo poder de Deus. Amém? Amém. Hoje eu soube, uma pessoa conhecida, né, na família, que ela falou, né? Eu vou falar com a minha esposa. Ela falou com a minha esposa e eu já tinha essa pregação, estou usando só um exemplo, porque serve, cabe aqui. E ela falou assim para minha esposa, finalmente, olha só, coisa que parece simples, uma pessoa que sempre foi à igreja, né? Ela ouviu uma pregação de um padre, né, Fábio de Mello, e ele tem sido, né, renovado na cabeça dele sobre algumas coisas, mas ela disse assim, finalmente eu entendi que Jesus é Deus. Ela falou, mas como assim? Eu era católico, eu já sabia que Jesus era Deus, mas ela não. Você está aqui e a gente imagina que você compreenda algumas coisas, né, que na verdade não é assim. Olha para o seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado, ou para trás, olha para uma pessoa, está vendo? Essa pessoa não sabe tudo que você imagina que ela sabe. Ela não viveu, muitas vezes, por não ter sido, né, falado pelo Espírito Santo a ela, ou por alguma coisa que tenha acontecido, a gente não, preste atenção, a gente nem sempre compreende tudo da maneira como ela é. Nós precisamos do Espírito Santo para nos falar. Nós precisamos recorrer ao Espírito Santo. Eu não fico admirado, porque eu já tinha percebido isso, né? Por outras situações em que você conversa com a pessoa e de repente você descobre que ela não sabe uma coisa que teoricamente seria básica. E nós precisamos, não é do conhecimento, não é da letra, é do Espírito Santo nos mostrando isso. Então, às vezes, eu sempre dou um desconto. Eu nunca penso assim, essa pessoa tem tantos anos na igreja, então ela sabe isso de cor, ela sabe aquilo de cor, ela entende isso, ela entende aquilo. Nem sempre é verdade. Eu vou dizer para você, mais de 50% das vezes não é verdade isso, porque precisa ter uma série de coisas. Uma delas é abrir o coração para ouvir o que Deus está falando. Se você não ouviu, se você não abriu, você não ouviu, você não compreendeu. Então eu não fico admirado dessa pessoa, por exemplo, falar isso. Não sabia que Jesus era Deus. Eu sabia, né? Quando eu era católico eu sabia, mas essa pessoa não sabia, sabe? E isso só serviu para reforçar aquilo que eu ia trazer como mensagem hoje. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus 15. Mateus 15, 8. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 8. É um versículo, se nós trouxermos para a nossa vida, é duro. Ele fala assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É possível isso? Claro que é. É possível isso na nossa vida? Claro que é. É possível isso acontecer hoje, por exemplo, no louvor? Será que isso pode ter acontecido? Sim, pode. Porque se nós não buscarmos conhecer a Jesus, nós vamos fazer isso aqui. Vamos simplesmente honrar com os lábios, mas o coração não vai estar da maneira como deveria. Então, se não há um entendimento para mudar o nosso coração, gente, nós vamos ficar como os fariseus. Eu li, né, o versículo que fala como é que eles agiam em relação, né, quando eles traziam os seus dízimos, eles não traziam de coração,
Eles estavam cumprindo uma ordem, simplesmente isso. E não é isso que Deus quer. Assim também aqui, quando eles louvavam, eles faziam isso de boca e não de coração. Então, se não há um entendimento, né, o nosso coração não muda. Se não há um entendimento para mudar o coração, ele não será mudado. Para retirar a influência, né, que nós temos, nós chegamos todos influenciados por alguma coisa, pela nossa vida, pelo que nós já vivemos. Todos nós chegamos assim. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos fale sempre. Sempre. O que nós precisamos mudar? É como se você, todo momento, precisasse dizer: Deus, o que eu preciso mudar mais? Gente, vocês vão ter, como eu, sempre o que mudar até o último dia da nossa vida. Até Jesus voltar ou nós morrermos, nós vamos ter o que mudar. Porque nós ficamos ignorantes, achando: eu já estou bem, estou no caminho, não sei por quê. A gente não abre o coração para ouvir Deus falar. Então nós continuamos fazendo coisas que alguém pode olhar e dizer assim: meu Deus, nos parece uma criança espiritual, no entanto tem tantos anos na igreja. Porque você ainda não abriu o seu coração e não amadureceu. Então todos nós, e eu me incluo nisso, porque eu também faço criancices espirituais. Eu não estou querendo que você seja acusado, eu estou falando de uma forma geral. Todos nós precisamos enxergar com os olhos do Espírito aquilo que a gente deve deixar de fazer. E eu sempre acho também que cada um tem que ser tocado pelo próprio Espírito, porque não adianta eu botar regras, não adianta eu dizer para você externamente o que você tem que fazer. Você poderá até fazer, porque eu falei, mas não vai ser de coração. Não adianta nada. Todos nós temos que compreender com o Espírito, sempre, e não simplesmente porque estou cumprindo uma regra aqui ou outra ali. Não é assim que funciona. O ser humano não funciona assim. Ele tem a tendência, se eu mandar algumas coisas meus filhos fazerem, né, algumas eles vão compreender e fazer, outras eu vou só mandar, e eu faço isso, tá? Só mandar porque eu preciso que eles façam. Então eu mando ele fazer e pronto, não espero que ele entenda, porque não dá para fazer assim. Mas, diante de Deus, na nossa vida, a gente tem que fazer sempre, é diferente. Nós precisamos viver não como fariseus, e sim como Deus quer, com todo o coração entregue a Ele. Toda a nossa vida entregue. Nós cantamos uma música assim, vamos cantar uma outra no final, né? Nós cantamos, eu não lembro qual foi a música que a gente cantou, mas falava de entregar o coração, né? Mas depois a gente vai cantar uma outra falando também de coração. Nós precisamos entregar todo o nosso coração. É isso que nós temos que fazer, né? Porque quando nós fazemos isso, as nossas influências anteriores vão sendo dissipadas. Se você entenda, Deus tem um padrão. Quem é o padrão? Hein? Oh, graças a Deus, você entendeu? Jesus é o nosso padrão. Ele é o padrão. Nós fazemos o que ele faria? Não. Não fazemos. Precisamos chegar lá. Precisamos chegar lá. E aí, para chegar lá, eu tenho que entregar aqui, entregar ali. Mas acontece que Jesus conseguiu não ser influenciado por nada. Seus pais foram escolhidos a dedo, tá? José e Maria foram escolhidos a dedo por Deus. Mas digamos que ele nascesse numa família em que o pai era brabo demais e não era carinhoso e etc. Isso ia causar algo nele. Mas ele, por ser Jesus, não ia se deixar influenciar. Ele ia continuar sendo um padrão. Nós não somos assim. Nós viemos de lugares diferentes, de lares diferentes. Esses lares nos influenciaram. Os nossos pais, nossos irmãos, quem está à nossa volta, eles nos influenciaram. O país onde nós estamos nos influencia. Se você for num outro país, por exemplo, a Suécia, né? Lá eles são mais o quê? Vem de cara para você. O que eles são mais que os brasileiros? De cara.
Alguém chuta? Hein? Organizados, eu ouvi, organizados. Eles são mais organizados. É influência local. Então, existem coisas ruins lá? Com certeza. Antigamente era o maior índice de suicídio da face da terra, era na Suécia. E eu tive a oportunidade de estar lá, era tudo bonitinho, tudo não sei o quê. Olha, mas tinha maior índice de suicídio, então tinham coisas erradas. Então provavelmente eles eram muito organizados, mas os pais eram secos, por exemplo, não davam carinho, pronto, degringolou. Nós somos assim, nós viemos com influências, então todo o tempo nós temos o que entregar e ser transformado, entregar e ser transformados. Sabe, hoje é possível distinguir que existe uma influência. Eu falei de influência, agora eu estou mudando um pouquinho o assunto. Eu falei para dar uma introdução para isso que eu vou falar agora. Hoje nós percebemos uma distinção clara entre pessoas que cultuam dois Jesus diferentes, influenciados por uma série de coisas, influenciados pelas suas igrejas, influenciados por quem fundou a igreja, o objetivo da igreja, influenciados por tudo, por uma gama de coisas. Existem pessoas cultuando, adorando dois Jesus diferentes. Existe um Jesus, né, que está dentro de nós, que quer morar em nós, que quer fazer transformação em nós. E esse Jesus, ele é recebido no coração. Se você não recebe Jesus no coração, ele não consegue te transformar. Se você o tempo todo não quer isso, você não é transformado. Se você reconhece, eu sou egoísta, eu sou ganancioso, eu sou qualquer coisa que você seja, se você não recebe Jesus no coração, dificilmente a psiquiatria, a psicanálise, psicologia, qualquer coisa vai conseguir mudar você. Jesus consegue, né? Mas nós precisamos da mudança. E nós precisamos de Jesus no nosso coração, porque quando ele entra, ele faz a mudança. Ele consegue fazer, mas primeiro ele precisa entrar. E as pessoas não têm buscado esse Jesus. Então, vamos ler o que Paulo fala sobre coisas interiores e exteriores em Romanos 2, 28. Abra comigo Romanos 2, 28. Romanos 2, 28. Olha o que fala aqui. 2, 28 diz assim. Acharam? Não é judeu quem o é apenas exteriormente. Não é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. Circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tem gente que nasceu na igreja, vai morrer e talvez não seja salvo, porque sabe tudo, tem todo o conhecimento, mas ainda não foi circuncidado no coração, porque não permitiu, porque quem faz isso é o Espírito. Então quem opera a circuncisão, Paulo diz, é o Espírito. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, começa uma transformação. Não acaba a transformação, começa a nossa vida espiritual. Começa tudo que tem que ser feito. Começa a nossa vida em comunhão com Deus. Judeu não é o que é externamente, sim o que é de coração. Todos nós precisamos ser mudados, transformados. Nós precisamos.
Mas hoje, a satisfação, a busca e o entendimento é de que Jesus está, eles não falam assim, mas é que Jesus está do lado de fora. Porque o que tem sido valorizado é o que está do lado de fora e não o que está dentro. Se eu digo, né, e as pessoas, eu já falei algumas vezes, né, nós precisamos ser alegres em qualquer situação, mesmo que eu tenha que morar num lugar ruim, né, que eu tenha que passar por coisas ruins, que eu tenha, né, sobre a minha vida coisas, né, vindo coisas ruins para mim, ainda assim eu tenho que ser alegre. Eu só consigo isso se o meu coração for transformado. Você só consegue isso se o seu coração for transformado. Mas quem não tem essa transformação dentro, fica insatisfeito. Porque a satisfação hoje, como eu disse, né, a busca, a satisfação, o entendimento é de um Jesus que está fora e não dentro do nosso coração. E a gente tem que entender, para que não fale como essa pessoa falou para minha esposa, né? Agora eu sei que Jesus é Deus. Meu Deus do céu! Isso é o básico. Mas não é, porque se ela nunca sentiu isso no coração, ela não vai saber. Talvez alguém aqui não saiba disso de coração, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo age no nosso coração, que Ele mora em nós. Sabe? Talvez você nunca saiba, se você não abrir os olhos do seu coração, como Paulo falou dos Efésios lá. Se você não abrir os olhos do seu coração, talvez você nunca saiba isso. Sabe? Hoje, o que se quer é um Jesus que realiza milagres. Eu vou perguntar para você, mesmo que seja, olha o que eu vou dizer, no seu corpo o milagre, mesmo que seja no seu corpo, ou que seja externamente, esse milagre não é no nosso âmago, não é no nosso interior. Ainda assim que você busque um milagre no seu corpo, que você tem uma doença e quer ser curado, ainda assim, esse milagre não vai ser no interior. Então hoje só se busca o Jesus que está fora, não se busca o Jesus que está dentro. Não se valoriza, não se pede para haver uma mudança, não há essa busca. E quando você fala esse tipo de coisa, muitas vezes deve pensar, alguém pensa, ele está falando abobrinhas, né? Está falando o que não sabe, nós temos que ter isso, temos que ter aquilo. Não é. Hoje as pessoas querem um Jesus que nos traga coisas, Jesus que nos abençoe. E aí você já deve ter ouvido, algumas pessoas, e até eu já devo ter falado aqui, né? As pessoas estão trocando o abençoador pelas bênçãos. Isso é o normal. Por isso eu falei das influências antes. Nós temos que abrir os olhos do coração para não entrar no mesmo sistema. Nós hoje buscamos um Jesus que faz os milagres, que realiza os milagres, né? Que nos traz coisas, nos abençoa. E estamos trocando o abençoador pelas bênçãos. Queremos as bênçãos e não quem as realiza. Esse é um problema muito sério. A igreja tem trocado Jesus pelos milagres que Ele faz. Mas o que essas pessoas não compreendem, isso é um perigo, porque pessoas que vivem, né, ouvindo só isso, as pessoas são influenciadas. Elas não conseguem ter o outro entendimento. Elas passam a achar que realmente Jesus é isso. É um serviçal nosso, que Jesus é um vendedor. Jesus passa a ser um vendedor. É um quitandeiro. Ele está na quitanda, você vai lá e pega o que você precisa. E de graça, né? Você ainda vai pegar de graça, sem ter que trocar nada. Você ainda não tem que fazer nada na sua vida, porque é isso que é assim que estão vendendo peixe. É um Jesus que você não precisa fazer nada. Você só tem que pedir, ter fé e Ele vai fazer. E não é assim. Jesus não é o dono da quitanda que dá tudo de graça. Nós precisamos entender que além dele fazer milagre, Ele quer entrar dentro de nós. Sabe? Mas essas pessoas podem morrer e ir para o inferno. E Jesus chegar lá e dizer assim,
eu nunca te conheci. Isso pode acontecer, porque a pessoa nunca trouxe Jesus para o coração. E eu espero que você faça isso. Eu espero que você já tenha feito isso. Eu sempre digo isso, eu espero encontrar todos aqui no céu, nas moradas que Jesus está preparando no céu para nós. Eu espero encontrar todos, mas eu não posso abrir os olhos do seu coração. O Espírito Santo, ele dá um toque em você. Você essa noite, espero, que de alguma forma, em alguma situação específica, ou alguma frase específica que eu falei, você dê um clique. E aí, eu tenho que ter isso. Então, se não acontecer isso, eu não posso abrir os seus olhos do coração. Só você pode fazer, aliás, só o Espírito Santo pode fazer quando você resolver que isso aconteça. Então, Jesus, para algumas pessoas, é só um fazedor de milagres. Elas não querem, porque talvez não saibam, porque não é trazido para elas isso, elas não pensam em Jesus dentro delas, transformando elas, fazendo com que elas sejam alteradas para aquilo que Ele quer, o padrão, Jesus Cristo. Então, Jesus, Ele fez o que Ele fez milagres, mas as pessoas não entendem o que Ele quis com os milagres. Os milagres nunca foram o objetivo de Jesus, nunca, em situação nenhuma. Sempre o objetivo de Jesus foi operar transformação. Eu posso ouvir um amém? Amém. Sempre foi operar transformação no coração do homem. Nunca o objetivo é milagre. Por quê? Porque nós vamos sair dessa vida. Não vamos levar nada dessa vida. Se eu conquistar, eu vou falar uma coisa que não é nem de longe o que eu gostaria, mas se eu conseguir um dia ter um Porsche, esse Porsche vai ficar aqui, ele não vai comigo. Por isso eu acho um absurdo, alguns objetivos nossos, alguns alvos nossos, porque todos esses alvos vão ficar na terra, nenhum deles vai conosco, todos vão ficar. Jesus, ele pode te dar um Porsche, entenda, ele pode te dar um Porsche, mas o objetivo dele fazer isso vai ser sempre o seu coração. Quantos milagres ele faz, As pessoas perdem emprego, conseguem emprego logo depois, e por aí vai, doença que é curada, etc. Todas essas mudanças, todos esses milagres, o objetivo sempre é a transformação do ser humano. Sempre foi e sempre será. Jesus morar em nós, trazendo a transformação. Nunca o milagre foi o objetivo, sempre foi entrar no nosso coração. Ele fez os milagres para aquelas pessoas reconhecerem quem Ele era, através do poder dEle. Esse é filho de Deus, porque isso que Ele faz é impossível um ser humano fazer. Então Ele fazia os milagres para aquelas pessoas entenderem. Os discípulos viram tudo, gente. Aí Ele chega e deixa aqueles discípulos alguns dias sem Ele, porque Ele veio, Ele foi crucificado, morreu, voltou. Ele voltou, e voltou, e voltou. Ele voltou 3 vezes. E você vê que os discípulos ainda assim tinham dificuldade. Então, não pense, eu já sei o que eu tinha que saber. Nem você sabe, nem eu. Nós ainda temos muito que entregar e sermos transformados. Muitas coisas têm que ser transformadas em nós. Nós não estamos prontos, nunca estaremos, na verdade, mas o tempo todo nós temos que lutar, porque quando a gente não está subindo, a gente está descendo. Então, lute para que você e eu atinjamos, que nós venhamos a atingir o nosso padrão, que é Jesus Cristo.
Então o objetivo sempre é entrar no nosso coração. Se você entrou essa noite aqui achando, eu sou um bom cristão, eu espero que você saia daqui pensando, eu tenho muito que aprender e ser transformado. Porque o aprender é o Espírito Santo te falar. O ser transformado é você deixar o Espírito Santo fazer. Então, você tem muito o que ser transformado. Se nós caímos na armadilha de achar que nós já estamos prontos, ou caímos na armadilha de achar que o cristianismo é externo a nós, ou pior, que o cristianismo é para nós vivermos dentro da igreja, lá fora é outro papo, está tudo errado. Tudo errado. Nós temos muito o que fazer. Aqueles discípulos que presenciaram todos aqueles milagres precisaram mais do que os simples 3 anos, dia e noite com Jesus, para entender o que Jesus queria e pensava. Eles ainda tinham dúvida, eles ainda perguntavam, tu és mesmo filho de Deus? Coisas desse tipo. 3 anos aprendendo isso e ainda perguntavam no final, tu és mesmo filho de Deus ou não? E dúvidas, sabe? Eles precisaram de 3 anos e quando ele foi morto, eles se esconderam com medo e desanimados. Por quê? Se eles tinham entendido a palavra de Jesus, por que nós nos acovardamos de falar de Jesus? Porque nós não entendemos. Porque está faltando alguma coisa. E cada um de nós tem o seu tendão de Aquiles. Vocês sabem a história do Aquiles? Alguns sabem, outros não. Dizem que o único ponto fraco de Aquiles era o tendão. Por isso o tendão se chama tendão de Aquiles. Então, não lembro se foi uma flechada que ele tomou. Um dia ele tomou uma flechada no tendão, ali perto do calcanhar, e aí ele finalmente foi derrotado. Antes disso, ninguém ganhava dele. Sabe, todos nós temos um ponto fraco. Cada um tem o seu. Se você compreender isso, você começa a buscar os seus, ao invés de ficar olhando dos outros. Todos nós temos nossos pontos fracos. Todos nós precisamos mudar muito. Nós não somos padrão. Nem eu, nem você. Ah, pastor, que isso? Está falando por mim? Posso falar por você? A Bíblia diz que não há um bom sequer. Jesus falou isso. Nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos ir em frente. Aqueles homens ficaram 3 anos. Se você tem, como eu, 30 e lá vai fumaça, 34 anos, 15 para 52. Alguém, por favor. 37, é isso? Não é isso? 15 para 52, 37. Se você tem 37 anos na igreja, no evangelho, já convertido, ainda assim, você tem muito que mudar. Porque eu tenho muito que mudar. Sempre digo, sempre uso. Minha esposa e meus filhos. Não pergunte, por favor. O que ele tem que mudar? Não pergunte, por favor. Mas eu tenho muito que mudar. Eles é que sabem mais. Felipe depois deles, né? Tiago já soube, agora não sabe mais, esqueceu, graças a Deus. Todos os que trabalharam comigo sabem mais que vocês. Mas esquece. Mas, sabe, nós temos muito que mudar. Muita coisa. Todos nós. Aqueles homens aprenderam e se esconderam com medo e desanimados, sabendo que Jesus era quem era. E aí Jesus aparece 3 vezes, está escrito lá em João 21. Jesus apareceu pela 3ª vez com eles. Apareceu a eles, perdão. Pela 3ª vez, o que eles estavam fazendo? Pescando. Jesus mandou eles pescarem homens. Eles estavam fazendo o quê? Voltaram ao passado, estavam pescando. Totalmente errado. E aí Deus não permite que eles pesquem nada. Pescaram nada. E eram profissionais. Eles faziam isso. Sabe? Jesus ficou 3 anos com eles. Apareceu após a sua morte, após a sua ressurreição, mais 3 vezes.
e ainda foi pouco. Ainda foi pouco. Porque na primeira oportunidade Pedro se acovardou diante dos judeus. Caramba, 3 anos, vendo milagre, convivendo com Jesus. Jesus apareceu para eles 3 vezes mais. Fez milagre da pesca, no versículo 21 mostra isso. Eles conseguiram, não tinha peixe, depois 153 grandes peixes. Mais milagre. E ele ainda se acovardou, se escondeu. Começaram uma transformação quando veio o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que transforma. É o conhecimento, a nossa vontade e o agir do Espírito. Não adianta você ter o conhecimento, não adianta você ter 37 anos na igreja, se você não permitir. Primeiro, se você não ouviu o que você tem errado. Primeira coisa. Segunda coisa é você não permitir que o Espírito Santo faça a mudança. Então não adianta você ter 37 anos na igreja. Nada. Mas o Espírito Santo ele faz. Se você abrir o seu coração. Se você reconhece. Você deixa Jesus entrar. E aí Jesus faz a obra. Começa uma obra. O Espírito Santo vai lá e transforma o coração como transformou o coração deles. Que aí depois você vai ler no livro de Atos. Pedro está falando para os judeus, né? Aí ele começa com o Espírito Santo transformando ele. Aí ele vai e fala assim: vocês mataram Jesus. Caramba, que transformação! Todos eles se esconderam onde Jesus morreu, e etc, só faziam, né? E aí o Espírito Santo muda. Quer ser transformado? Em qualquer área da sua vida, você reconhece que você tem alguma coisa que você está fazendo que não deveria fazer, que você é fraco em alguma coisa, ou tem um fraco por alguma coisa, ou sabe, você precisa mudar. Faça como foi feito. Pedro foi mudado. Você pode ser mudado. Você pode, só que você tem que ouvir, abrir, aí ele age. É isso. E isso é vivendo Jesus, vivendo em nós. Ah, mas eu não tenho vontade. Eu vou falar uma coisa esdrúxula aqui. Né? Desculpa, não estou mirando ninguém. Né? Ah, eu não gosto de acordar cedo. E eu gosto de dormir tarde. E não gosto de acordar cedo. E aí isso aí prejudica a sua vida, prejudica o que você faz, prejudica você conseguir emprego, prejudica um monte de coisa. E aí você acha, não, mas isso aí é uma característica minha. Pronto, acabou. Sabe o que é isso? Ó, fechou o coração. Você começa a dizer, isso é característica minha. Eu sou assim mesmo. Fechou o coração. Ouviu, mas não abriu o coração. Fechou. Ah, você reconhece que você é grosso. Ah, eu sou grosso, mas eu acho que eu tenho que ser assim. Pronto, acabou, fechou. Ah, você é mole demais. Em qualquer coisa. Educação dos filhos, você é mole demais. Ah, eu sou mole porque meus pais foram duros, então eu quero ser mole. Fechou o coração. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo, cada vez que você vier nesse lugar, cada vez que você se reunir, o Espírito Santo age. Jesus está no nosso meio, né? E ele age, ele fala. E ele fala. Aí depende de você. Você vai abrir os olhos do seu coração ou você vai fechar? Você vai deixar, não só abrir, mas deixar o Espírito Santo agir? Ou você não vai deixar e dizer, ah, eu já estou fazendo muito, eu já sou um excelente cristão. Você falar essa frase, eu tenho pena de você, porque você não entendeu nada do Evangelho, nada. Sou excelente cristão. Você não entendeu nada. Não existe um excelente cristão. Só existiu o próprio, os outros não são.
Então, todos os milagres que Jesus fez foi para mostrar àqueles homens quem ele era e operar transformação neles. Você já recebeu um milagre na sua vida? Foi para você entender quem Jesus é, abrir o coração e entregar mais alguma coisa para ele e ser transformado em nome de Jesus. Amém? Amém. É para isso. O objetivo nunca são as coisas. Os objetivos nunca os objetivos são coisas externas. É sempre o nosso interior. O que Jesus quer de nós não é o nosso Porsche, o nosso terno. Pierre Cardin está caído já, né? Pierre Cardin eu acho que nem existe mais. Estou brincando, tá? Dolce Gabbana. Não sei se eu falei certo, mas é por aí. Não é o terno, não é o Porsche, não é a mansão, não é o helicóptero. O que Jesus quer é o seu coração. Ele não quer nem o seu corpo perfeito. O que ele quer não é nem o seu coração físico perfeito. É o seu coração no sentido de sentimento. É o que ele quer. Você pode ter uma válvula ruim lá e ter que botar marca-passo e não sei o quê. O que ele quer é o teu coração, sentimento, fervor, adoração. É isso que ele quer. Sabe, o que ele quer é habitar no seu interior. Ele quer te transformar. Ele quer transformar as nossas vidas e os nossos corações. Só entendemos isso quando ouvimos ele nos falar. E a gente entende isso quando ele realiza milagres. E nós temos que entender, esses milagres são sempre para a nossa transformação. O maior milagre não é nenhum que esteja exteriormente. O maior milagre está dentro e não fora. O maior milagre é uma vida rendida aos pés do Senhor. Esse é o maior milagre. É uma vida salva pelo Senhor. Esse é o maior milagre. Não são os outros. Você pode ter o maior milagre. Moisés abriu o mar vermelho. Tá bom. Salomão tinha uma sabedoria enorme. E por aí vai. Você pode falar qualquer coisa da Bíblia. O que interessava era o coração. Meu Deus, eu sempre uso aqui, as pessoas ficam até revoltadas. Porque elas não entendem Deus. E eu vou dizer mais uma vez, Davi errava toda hora e tinha um coração segundo o coração de Deus. O que ele quer é o nosso coração. Davi mandou um homem para a frente de batalha, porque ele sabia que aquele homem ia ser morto, porque ele tinha adulterado com a mulher dele. Ele fez isso. E ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Quando eu falo isso, algumas pessoas ficam... Como é que pode? Chegam a questionar Deus. Porque ele quer o nosso coração. Ele quer o seu coração. E ele se arrependeu. Ele fez, foi cobrado. Deus puniu ele. O primeiro filho dele morreu por causa disso. Ele foi punido, sofreu muito. Mas ele não se revoltou contra Deus. Porque ele tinha um coração correto. Você já se revoltou? Eu vou fechar o olho para você não dar nem um sorriso para mim. Você já se revoltou por algo que você queria e Deus não fez? Estou olhando para baixo aqui. Você já se revoltou porque Deus não fez alguma coisa que você queria? Você não entendeu nada. Nós não entendemos muita coisa. Nosso coração é o que Ele quer. A maior vontade de Jesus é estar dentro de nós e não fora. É estar dentro de nós e não realizando milagres na nossa vida. E para terminar, Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. Acharam? Pois onde estiver o seu tesouro, que você dá importância, o que você deseja, o que você mais quer, aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O nosso tesouro tem que ser o Senhor Jesus.
O nosso coração tem que ser esse, para que você seja renovado, restaurado, firme para o que der e vier. Amém? Que Deus nos proteja, que o Espírito Santo fale e você abra o coração, que eu abra o meu coração todas as vezes que Ele falar, e nós todos possamos ser transformados de glória em glória até o dia do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos comigo. Põe sua mão direita no coração. Vamos orar. Senhor, se você quiser orar, sobre isso. Senhor, mostra-nos o que mudar, Pai. Nos mostra o que entregar. Nos mostra, Senhor, o que ainda precisa ser transformado, Senhor, e que nós temos visto como um padrão para nós, ó Pai. Que não é, Pai. Que nós possamos derramar diante de Ti o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo haja nessa noite, Pai. Que agora, durante o louvor, nós possamos, mais do que abrir a nossa boca e cantar, Pai, que nós possamos fazer, ó Pai, desse louvor uma oração, Pai. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar uma música. Tranquilo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro
preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. eu preciso de ti. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém.